de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. No capítulo 1 e verso 33 de Provérbios diz: Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Também no mesmo livro, no capítulo 6 e verso 22 diz: Quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. No livro de Jó, em seu capítulo 11 e verso 19 diz: Deitar-se-ás, e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Em Salmo 3 e verso 5 diz: Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier. No Salmo 91 e verso 5 diz: Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Verso 6: Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Também na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3 e verso 14, que diz: Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. No livro de Jó, no capítulo 5 e verso 21 diz: Do açoite da língua estarás abrigado, e, quando vier a assolação, não a temerás. Também no livro de Josué, no capítulo 1 e verso 9 diz: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 e verso 9 diz: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Deixar de fazer o bem é o pecado de omissão. Na epístola de Tiago, no capítulo 4 e verso 17 diz: Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz nisso está pecando. Também na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13 e verso 7 diz: Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. No livro de Provérbios, no capítulo 24 e versos 11 e 12, que diz: Livros que estão sendo levados para a morte, salvos que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres: Não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Também no livro de Isaías, no capítulo 58 e versos 6 ao 14, que diz: Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e, se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse.
Também no livro de Ezequiel, no capítulo 33 e versos 11 e 19 diz: Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? E, convertendo-se o perverso da sua perversidade fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Também na Epístola de Tiago, no capítulo 2 e versos 15 ao 17 diz: Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Na primeira epístola de João, no capítulo 4 e versos 7, 8, 11 e 12, que diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Verso 20: Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então, to darei, se o tens agora contigo. No livro de Levítico, no capítulo 19, verso 13 diz: Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Também no livro de Deuteronômio, no capítulo 24 e verso 15 diz: No seu dia, lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. No livro de Jeremias, no capítulo 22 e verso 13 diz: Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos, sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário. Por fim, também no livro de Malaquias, no capítulo 3 e verso 5 diz: Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. No capítulo 6 e verso 14 diz: No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. É interessante verificar que a própria palavra diabo, originalmente, significa semeador de contendas, já que a palavra grega, diabolos, quer dizer lançar um contra o outro. A palavra no hebraico Satã tem o sentido básico de acusador. A palavra blasfêmia quer dizer maledicência, se bem que nossa língua reserva para falar mal contra as coisas de Deus. Isto nos basta para sabermos que a obra do falso testemunho é do inferno. Também no capítulo 14 e verso 22 de Provérbios diz: Acaso, não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. No capítulo 26 e verso 17 de Provérbio diz: Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Ou seja, a presunção é pior do que a insensatez ou falta de perícia. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos 17 e 18 diz: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não tenhais inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. No capítulo 24 e versos 1 e 2 de Provérbios diz: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquinam violência, e os seus lábios falam para o mal malignos. No hebraico é ram, mal. Este vocábulo está ligado à ideia de destruir, estragar, arruinar. O mal moral é tudo aquilo que causa dano,
dor ou tristeza à coletividade, à igreja, ao vizinho. Maligno, cuja raiz é Aonvan, que significa desejar, ter saudades, concebendo-se a cobiça ardente e a concupiscência, que provoca violentos desejos, na qual é fonte de pecados contra Deus. No livro de Salmo, no capítulo 37, versos 1 e 2 diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. No capítulo 11, verso 20 de Provérbios diz: Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. No livro de Salmo, no capítulo 25 e verso 14 diz: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Também no Evangelho segundo João, no capítulo 15, versos 14 e 15 diz: Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. No livro de Deuteronômio, no capítulo 11, versos 26 ao 28 diz: Eis que, hoje, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. No livro de Jó, no capítulo 8 e verso 6 diz: Se fores puro e reto, ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Certamente, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Na Epístola de Tiago, no capítulo 4 e verso 6 diz: Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Também na primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5 e verso 5 diz: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro assim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Louco. Em contraste com os sábios que herdarão honra e a glória celestiais, os loucos são os que menosprezam a Deus e a sua palavra, herdarão a ignomínia eterna, ou vergonha eterna. No livro de Apocalipse, no capítulo 3 e verso 5 diz: O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus! Aleluia! Abençoa mais pessoas compartilhando. Seja um bênção na vida de mais pessoas. Obrigado!